A palavra de Deus na vida. Hoje, terça-feira, dia 1º de junho do ano da graça de 2021. Começamos agora os paramentos verdes na igreja. Significa o tempo comum. Domingo passado foi domingo da Trindade, o paramento branco. Começa agora o tempo comum. Tempo comum. O que significa tempo comum? Tempo sem valor? Não. Seria o tempo da comunidade, o tempo da catequese. Agora nós somos chamados a ser catequizados pela palavra de Deus. Cada ano que nós passamos, nós temos um evangelista que é usado mais durante aquele ano. Este ano nós estamos no ano B, o ano do evangelista São Marcos. Então, a maior parte dos evangelhos deste ano, do tempo comum, é do evangelho de Marcos. E isso daí é para a gente ir lendo, refletindo, crescendo na fé através desse evangelho. Ano A, ano de Mateus. Ano B, ano de Marcos. Ano C, ano de Lucas. A cada 3 anos nós voltamos de novo. Vocês vão falar, e por que não tem um ano de João? Né? Porque vocês estão notando que agora, durante todo o tempo pascal e durante as grandes festas da igreja, o evangelho de João é usado. Então não tem um tempo especial para João, porque João é usado o ano inteiro, o ano todo, o evangelho de João. Foi o último evangelho a ser escrito. O último evangelho, ele foi escrito por volta do ano 90 até o ano 100, mais ou menos, da nossa era. O primeiro evangelho que foi escrito foi o evangelho, provavelmente o evangelho de Marcos, por volta do ano 70 da nossa era. E depois veio o de Lucas, e o de João é o último evangelho, o último dos 4 evangelhos. Eu gostaria de dizer uma coisa importante. Vocês têm ouvido falar agora, muito falar em evangelho apócrifo. Eu tenho toda a coleção dos evangelhos apócrifos. São evangelhos que a igreja não reconheceu como canônicos, isso é, como palavra de Deus. São evangelhos antigos, tem evangelhos do ano 300, do ano 200, são evangelhos antigos, mas a igreja não reconheceu como palavra de Deus porque nem sempre eles são fiéis à palavra de Deus e nem sempre eles muitas vezes são misturados com lendas, né? Com lendas que apareceram. E às vezes na catequese antigamente se usava alguns textos de evangelho apócrifo, né? Às vezes a catequista não sabia muito bem, então falava, né? Que Jesus Cristo, quando era criança, pegava, fazia um passarinho de barro, soprava no passarinho e o passarinho saía voando, né? Isso aí é de evangelho apócrifo, quer dizer, desde criança Jesus já fazendo milagres, isso é de evangelho apócrifo. E tem evangelho apócrifo de Maria Madalena, tem evangelho apócrifo de Pilatos, tem evangelho apócrifo de Tomé, tem evangelho apócrifo de Pedro, tem um monte de evangelhos apócrifos. Mas a Igreja Católica só reconheceu, já por volta do ano 300 da nossa era, a Igreja Católica reconheceu como palavra de Deus apenas os evangelhos chamados de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. O que são os evangelhos? Os evangelhos são frutos de pregação. O evangelho é a pregação escrita. Sabe, minha gente, no começo da igreja, os apóstolos saíram pelo mundo anunciando o evangelho. Paulo foi para onde hoje é a Turquia,
fundar as comunidades de Antioquia, da Psídia, fundar a comunidade de Éfeso, comunidade depois na Grécia, comunidade de Filipos, Atenas, de Corinto. Pedro foi até Antioquia, depois Pedro foi para Roma. Outros apóstolos foram para outros lugares. Tadeu foi para onde hoje é o Iraque e depois foi onde hoje é a Armênia. Simão Cananeu também foi para a Pérsia. Tomé, há uma tradição muito antiga, que Tomé pregou o Evangelho no sul da Índia, no estado onde hoje chama estado de Kerala, no sul da Índia, e existem lá os chamados cristãos de São Tomé, que de acordo com a tradição são cristãos que vieram desde o tempo do apóstolo Tomé. E assim os apóstolos espalharam pelo mundo. Santo André foi pregar o Evangelho na Grécia, na Trácia, onde lá ele foi crucificado na chamada cruz de Santo André, a cruz de X. E todos os apóstolos morreram derramando o seu sangue por causa de Jesus Cristo. Voltando ao assunto os 4 evangelhos, eles são nada mais do que a pregação dos apóstolos. O evangelho de Mateus, será que o Levi, convertido por Jesus, é que escreveu todo o evangelho de Mateus? Provavelmente não. Quem escreveu o Evangelho de Mateus foi uma comunidade evangelizada por Mateus. E ali foram tomando nota daquilo que o apóstolo pregava. É uma comunidade, é interessante, porque o Evangelho de Mateus é uma comunidade que é de judeus convertidos. Como é que nós sabemos disso? Porque o Evangelho de Mateus cita muito texto do Antigo Testamento. E não só isso, mas ele quer provar, né? Ele quer provar pelo Antigo Testamento que Jesus é o Messias. Tanto que o Evangelho de Mateus começa com a genealogia de Jesus Cristo, chegando até José, descendente de Davi, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Então o Evangelho de Mateus é o Evangelho de uma comunidade judeu-cristã. O Evangelho de Marcos é muito interessante, é o evangelho mais curto, mas talvez o mais antigo. Quem era este Marcos? De acordo com uma grande tradição antiga, Marcos é aquele que saiu com Barnabé e Saulo para pregar o evangelho, mas de que quando chegou num determinado lugar, ele largou os dois e voltou para trás. E Marcos depois vai ser o grande discípulo de Pedro. Então, o Evangelho de Marcos também é chamado de Evangelho de Pedro, e é o Evangelho pregado em Roma. É muito interessante que quando Jesus morre na cruz, o centurião romano, o Evangelho de Marcos, o centurião romano, é bom a gente notar essas coisas, porque senão a gente passa batido, né? O centurião romano, quando Jesus morre na cruz, Marcos 15, 37. Jesus então, dando um grande grito, expirou, morreu. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de cima a baixo. E agora vem o versículo 39. O centurião, portanto, o soldado romano, que era chefe de 100 soldados, um capitão, portanto, o centurião, que se achava bem defronte dele, vendo que ele havia morrido desse modo, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Quer dizer, o primeiro que confessa que Jesus, morrendo na cruz, é o Filho de Deus, é um centurião romano. Quer dizer, o Evangelho pregado em Roma. São Marcos vai colocar na boca do centurião romano
o que ele já estava ouvindo de muita gente, às vezes até de general romano convertido já ao cristianismo, dizendo realmente o crucificado é o Filho de Deus. É muito interessante porque quando esse evangelho foi escrito, os cristãos já estavam sendo perseguidos. O imperador Nero foi o primeiro imperador a perseguir os cristãos e ele matou muitos cristãos em Roma, jogados aos leões ou então untados com azeite e depois se colocava fogo para formar uma tocha humana. A cabeça do Nero era bem de louco mesmo, né? Mas muito cristão tinha morrido já em Roma. Então, quando o evangelho foi escrito, Roma já tinha muitos cristãos. Nós sabemos que o grande chefe desta comunidade de Roma era Pedro. E o discípulo de Pedro era Marcos. Então, Marcos escreve, e também é outra coisa interessante, o evangelho de Marcos é o evangelho onde Pedro mais se arrepende da negação de Cristo. Pedro chorou amargamente. Quer dizer, Pedro, o chefe da igreja, o pastor, pastorei o meu rebanho, diz lá no Evangelho de João, né? Tu me amas, apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas, né? Pois bem, mas ele negou a Cristo e ele nunca esqueceu disso, Pedro. Então, ele passou para Marcos exatamente essa experiência da dor de ter negado Cristo. Mas agora ele vai enfrentar a morte. Pedro vai ser crucificado em Roma e quando ele sabe que ele foi condenado à cruz, ele vai dizer: eu não sou digno de morrer como meu mestre, e então crucificam Pedro de cabeça para baixo. O evangelho da conversão de Pedro e da pregação de Pedro em Roma. O evangelho mais curto, 16 capítulos só, mas provavelmente é o primeiro evangelho. Dele é que os outros vão mais ou menos aproveitar. É um evangelho que não fala da infância de Jesus, não fala nada da infância de Jesus. Já o evangelho de Lucas é o evangelho que vai... Lucas era discípulo de Paulo. Nós podemos dizer um pouquinho que o evangelho de Lucas é um pouquinho o evangelho de Paulo, porque ele era discípulo de Paulo. E Lucas, além do que, ele era médico, portanto uma pessoa culta. E Lucas vai confessar, logo no início do seu evangelho, que ele, antes de escrever o evangelho, ele pesquisou com aqueles que conheceram Jesus, que viveram com Jesus. Por isso que Lucas é considerado padroeiro de todos os historiadores, porque ele pesquisou para escrever. E o Evangelho de João, a gente não precisa nem falar, foi o último evangelho escrito. O Evangelho da Águia, o Evangelho dos voos altos, é o Evangelho da teologia de Jesus. Nós vamos falar um dia dele. Mas eu acho que basta por esse tempo agora, falando dos 4 evangelhos e do tempo comum. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.